Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jovem Pan Saúde. O verão é sinônimo de calor, praia, piscina e férias para muita gente. Mas também é a época em que mais aumentam os casos de infecções virais. É quando vemos surtos de gastroenterite, rotavírus, por exemplo. Hoje vamos entender como reconhecer esses quadros, quando se preocupar e, principalmente, como se proteger para aproveitar a estação sem sustos. E para isso recebemos a infectologista do Instituto de Infectologia, Emílio Ribas, doutora Rosana Richman, e também a gastroenterologista e hepatologista, doutora Patrícia Almeida. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Bom, a gente popularmente sempre fala até pelos sintomas, né? Ah, a pessoa está com virose, isso deve ser virose com certeza. Mas, doutora, o que é exatamente essa virose que a gente popularmente fala? Bom, vamos primeiro conceituar, né? Quando a gente fala, entre aspas, viroses, é qualquer doença infecciosa causada por um vírus. Até aí eu não dei nem nome nem sobrenome para o agente etiológico, o agressor, né? Então, normalmente, como a sintomatologia muitas vezes é semelhante, a gente coloca tudo no pacote das viroses. E às vezes, inclusive, pode ser uma bactéria, um parasita, não necessariamente um vírus. Mas esse conceito acabou ficando, né? Até muita gente fala, nem vou no pronto-socorro porque vão falar que é virose. Ou seja, acabou ficando como um sinônimo desse tipo de infecção que, em especial no verão, aparece. E é com frequência mesmo. Praticamente todos os anos a pessoa vai viajar para a praia, Réveillon, Natal. Cuidado para não ficar com virose. É isso, doutora Patrícia? Na verdade, pode acontecer nas férias, as pessoas se aglomeram mais, vão a praias, a parques e acabam até se expondo a situações que não deveriam se expor. Então, alimentos de origem e procedência duvidosa, que nós não temos controle sanitário. Então, realmente é muito comum nas férias termos esses surtos das viroses, que nem sempre são viroses, mas acabam entrando no mesmo pacote, porque também, na maioria das vezes, nós só precisamos cuidar dos sintomas, cuidar da hidratação do paciente. Doutora Rosana, tem então, de fato, um fator específico para isso acontecer? Sempre é viral ou não? Então, eu diria para você que estão vários fatores, né? Quando a gente pensa em virose de verão, a primeira coisa que vem na cabeça, e você já falou, é a gastroenterite. Gastroenterite é basicamente náusea, vômito e diarreia, né? O principal agente causador disso daí são os vírus mesmo, né? Você citou o rotavírus, mas eu diria que mais até do que o rota, e a gente teve um surto recente no verão, aqui no litoral paulista, etc., era norovírus, que esse é um grande vilão e de muito fácil transmissão. Então, qual é a relação do verão, do litoral e essas epidemias, esses surtos? Como ela falou, muita gente vai para o litoral ao mesmo tempo. E isso não tem condições de saneamento para tudo isso. As cidades não estão preparadas para receber toda aquela rede de esgoto, não está preparada para isso. Então, quando você tem, por exemplo, nesse monte de gente que vai, obviamente tem sempre alguém que pode ter alguma infecção, etc. A partir daí, para disseminar, porque vamos lembrar que, infelizmente, ainda tem praias onde o próprio canal desemboca na praia. Então, você tem que pensar que o mar pode estar contaminado, que a areia pode estar contaminada. Você fala, mas eu nem entrei no mar. Sim, mas você ficou naquela areia, eventualmente próximo desses ductos, onde pode ficar esses vírus. E, insisto, eles são de muito fácil transmissão. Então, não é incomum, Soraya, você vê que uma pessoa na família teve, todo mundo acaba tendo. Por quê? Porque a mãe vai cuidar, a criança vomitou, ela vai limpar o vômito, naquilo está cheio de vírus. Então, essa propagação é muito fácil. A gente sempre fala, tem maçaneta de porta. Então, lá no prédio, eu nem fui na praia, nem fui na areia e não entrei no mar. Só que você no prédio, você aperta o botão do elevador, você abre porta. Ou seja, não estou querendo assustar, mas a possibilidade dos vírus realmente se disseminarem
é muito maior. E tem um vírus que pode ser considerado um vilão ou existem de fato esses outros fatores que contribuem? Existem vários vírus que podem, eu destacaria norovírus, que a gente não tem vacina, porque rotavírus eu tenho vacina hoje, tá? Mas norovírus eu não tenho vacina e insisto, ele é de fácil transmissibilidade. Tem os enterovírus, o próprio nome diz, são vírus entéricos, então eles causam esse tipo de quadro mesmo. Daí tem vírus menos comuns, por exemplo, hepatite A é um vírus também entérico, ele entra pela boca e sai pelas fezes. Temos vacina também, nós vamos falar de prevenção. Sim. Mas eu digo, eu diria para você, adenovírus menos, mas tem vários vírus que são os vilões. As bactérias até podem ter Shigella, Salmonella, mas elas são menos frequentes, embora, ela vai concordar comigo, pode inclusive apresentar quadros mais graves, mas elas são menos comuns do que os vírus. Tá. Agora, doutora Patrícia, dá para enquadrar também gripe e resfriado nesses casos de surtos, principalmente nessa época do ano, ou é diferente do grupo viroses, propriamente dito? Não, também, quando eu tenho aglomerações, eu tenho maior transmissibilidade, não só de vírus que tem uma predileção por sintomas gastrointestinais, como também vírus que têm sintomas respiratórios. E, infelizmente, a cada 10, 15 dias, nós temos aí um outro vírus em grande circulação. E, inclusive, vírus que têm acometimento tanto ocular, como nós estávamos conversando aqui antes, ocular, de vias respiratórias e entéricos, que o paciente vai ter ali náusea, vômito, diarreia. Infelizmente, se eu tenho aglomeração, eu tenho mais vírus circulando. E normalmente acomete mais as crianças e pessoas idosas no começo e daí acaba passando para a família, né? Como a doutora disse, tem a criança e a mãe vai cuidar e acaba também pegando. Sim, é possível, mas na verdade o que a gente entende é que tem pessoas que estão com vírus, estão até assintomáticas ou com sintomas muito leves e acabam que não consideram aquilo como um grande problema, né? Algo mais alérgico, não, a minha rinite está atacada. E, na verdade, já está disseminando ali algum vírus. A gente fala de crianças e idosos porque eles ficam mais sintomáticos e muitas vezes mais aglomerados. Então, as crianças vão às creches, às escolas, os adultos, os idosos podem estar em casas de repouso, aí realmente acaba que a transmissibilidade é mais comum. Mas pode começar assim, como também é um verdadeiro... todo mundo está vulnerável. Sim. Agora, doutora Rosana, a dengue também pode ser considerada? E aí, como diferenciar, né? Porque os sintomas acabam sendo parecidos com gripes, com a Covid, enfim, com sintomas da gastroenterite até. Super bem lembrado, né? A gente tem que pensar que as arboviroses, quando eu falo esse nome complicado, eu estou falando de dengue, de chikungunya, de zika, eventualmente. Por que a gente tem maior número de casos, de novo, no verão? As temperaturas favorecem o ciclo do mosquito. O mosquito adora o verão, né? Porque no verão, você pode ter chuvas, ele precisa da água, o aumento da temperatura faça com que o ciclo do mosquito, em vez de ele, do ovo até ele virar um mosquito, demorar, 3, 4 semanas, isso pode encurtar o tempo. Então, a gente tem o maior número, um favorecimento na quantidade de vetores, que são os mosquitos, estou falando especificamente do Aedes aegypti aqui no caso, então por isso que a gente acaba tendo maior facilidade de disseminação do vírus da dengue. Então, uma pessoa infectada com o vírus da dengue, lembrando que a cada 10 pessoas que estão infectadas, só 3 têm sintomas. Isso é muito importante. Tem 7 que estão circulando, que não têm sintomas, mas têm o vírus. Então, se esse mosquito picar alguém que está com o vírus da dengue, o mosquito a fêmea do mosquito se infecta para o resto da vida do mosquito, que felizmente é de 30 a 45 dias, né? Mas é o suficiente para ele ir espalhando esse vírus para as outras pessoas. Então, não é nada incomum a gente ver aumento do número de casos, né? Também, nessa época. Do ponto de vista clínico, que você me perguntou, como é que eu diferencio? As viroses relacionadas a norovírus habitualmente dão um quadro muito mais exuberante de vômitos e diarreia.
A dengue pode dar, mas a dengue tem mais um quadro de febre de início mais súbito, de dor no corpo. Então, ele até pode dar diarreia e náusea, mas é um pouco diferente. É claro que o exame, né, o exame laboratorial é que vai confirmar. Sim. Mas dá para a gente, mais ou menos, pela epidemiologia, então eu sempre pergunto, você teve contato com mais alguém que está doente? Tem alguém no prédio? Uhum. Então, essas informações são importantes. Ou, pelo outro lado, saber se está tendo casos de dengue ou alguma arbovirose naquela região. O tempo também de duração dos sintomas pode ser um diferencial para alertar? Isso pode ser de fato uma dengue ou essas viroses, doutora Patrícia? Sim, é possível o tempo ser importante, mas o mais importante é o quadro clínico. Então, a dengue, caracteristicamente, eu tenho febre alta por 5 dias, 3 dias, até 7 dias de febre alta e o paciente sente muita dor no corpo. Pode ter aquele exantema, a pele fica tudo avermelhada. Né? E o que é mais importante, Soraya, na verdade, assim, na condução do paciente, é saber se tem ou não tem sinais de alarme. Seja de uma virose, seja de uma dengue. Então, quando o paciente vai precisar procurar necessariamente um atendimento médico. E isso, a gente precisa focar nisso, porque muitas vezes, né, nós não conseguimos fazer o diagnóstico de qual é o vetor, qual é o causador, mas em praticamente todas essas situações que nós estamos conversando, a gente vai dar um suporte para um paciente. E é por isso até que fala, provavelmente seja uma virose. A própria dengue é uma virose, o vírus da dengue, né? Então, que a gente acaba associando muito, tá com vômito, diarreia, virose. É o mais provável, é o mais provável, né? É óbvio que tem outras causas, mas quando você junta tudo isso, é o mais provável. E voltando às crianças e aos idosos, eu acho que, e pegando o gancho de quadros mais graves, por que o foco, a gente se preocupa muito nos extremos etários? Porque o risco deles terem um quadro mais grave, não necessariamente que eles se infectem mais, mas quando eles se infectam, o risco de virar uma desidratação de fato e ter todas as complicações relacionadas a isso, inclusive morte, né? Sim. Então, é mais intenso nos extremos etários. O idoso, se você não levar água... Não vai tomar. Não vai se hidratar. Inclusive a dengue, né, que a hidratação é principal tratamento, né? É isso aí. Então, por isso que esses extremos etários sempre nos preocupam no sentido da assistência e ficar mais de olho, agora os pais aí que estão nos ouvindo, ficar mais de olho. Eu sempre falo, Patrícia, que um marcador que para mim é muito importante é a diurese, é o quanto a criança ou o idoso estão fazendo de xixi. Qual é a diurese? Para ver se ele está hidratado. Óbvio que a gente consegue ver outros sinais de hidratação, mas eu acho que de uma forma fácil de você avaliar, olha, está sem urinar, está desidratado. Não está bebendo água. Não só sem urinar, de fato, como até a própria aparência da diurese, da urina. Se a urina ela está mais concentrada, aquele laranja mais forte, então provavelmente está faltando hidratação. Nós entendemos que para o corpo funcionar adequadamente sem ele estar infectado, precisaria ali, em média, de 30 a 50 ml por quilo dia de hidratação, de água. Se o paciente está com uma dengue ou com um processo viral, infeccioso, uma virose, principalmente com perdas, com náusea, vômito, eu vou precisar de mais do que isso. Então, olhar para a diurese, se a diurese está um amarelinho, clarinho, até quase incolor, é o ideal. Então, o grande problema é realmente, se a criança não tem condições de ir buscar o líquido e o idoso, é preciso levar até ele, oferecer. Só que também tem um outro detalhe. Está tendo vômitos que impedem uma adequada hidratação por boca? Então, eu preciso procurar um serviço de saúde para dar o suporte de hidratação, que é um ponto crucial em todas essas situações que a gente está falando. A senhora, inclusive, falou em sinais de alerta, né? Quais seriam esses sinais de alerta que, de fato, a pessoa deve procurar um serviço de saúde?
Se o paciente ele não está conseguindo se hidratar adequadamente, então está tendo vômitos sequenciais em que até mesmo a própria água ingerida o paciente já coloca para fora, já vomita. Se a diurese é percebido que está com a diurese, passou-se 6, 12 horas, o paciente não urinou adequadamente, precisa buscar atendimento. O paciente, principalmente o idoso, fica confuso, né, com sintomas de desidratação mesmo, a pressão cai. Já pode levar. Tem que levar. Para daí essa hidratação até ser pela veia, né? Exato, exato. Agora, como que porque no verão, de fato, né, principalmente em cidades litorâneas, né, tá calor, as pessoas não conservam bem os alimentos, aí toma água, enfim, mal conservada também. Isso acaba aumentando o risco dessas infecções, doutora? Sem dúvida. Eu acho que o consumo, o que você ingere no sentido de líquidos ou mesmo o que você come, é fundamental no verão. E tem algumas dicas importantes, né? A hidratação é importante. Só que dentro dessa hidratação, eu sempre falo para quem viaja, etc., e eu faço isso propriamente quando se você pegar produtos industrializados, e quando eu falo de água, a água com gás é muito mais seguro do que uma água regular. Porque a água com gás, primeiro que o cara vai abrir na minha frente e eu tenho certeza que aquele produto não foi violado. Sim. Diferente daquela outra água que eu não sei a procedência daquela água. E o pH da água com gás, ele é um pouco mais baixo, o que é bom, evita a contaminação. Então, tem muita gente que não gosta de água com gás. Eu estou só falando do ponto de vista de recomendação. Sim. Então, procure produtos industrializados quando você está numa praia, alguma coisa. E, claro, não adianta também você pedir água com gás, porque você me ouviu e pede um monte de gelo, tá certo? E que você não sabe a procedência daquele gelo. Então, são algumas dicas que é importante você realmente conhecer a procedência. E do ponto de vista da alimentação, lógico, a gente vai acabar se alimentando na praia, mas nada que seja muito perecível. Eu acho que o grande vilão são aqueles molhos, maionese. Você vai pedir um milho e põe aquela manteiga que está lá, você não sabe se foi refrigerado, ou você coloca um creme, uma maionese. Não, certo? Porque tudo isso favorece a estar contaminado. E a última coisa que eu também falo de dica, normalmente nas casas acabam tendo mais gente. Então aquela geladeira abre e fecha. Não vai mais estar tão difícil gelado, você manter né? a temperatura. E o pessoal guarda aquela sobra que sobrou e bota nos potinhos. Esse também é um vilão. Porque você não consegue manter a temperatura e aquele produto pode estar mais dias dentro da geladeira. Queria complementar, doutora? Sim, e uma coisa muito importante também é o consumo de álcool, que acaba desidratando. Então, se não há um consumo adequado de líquidos para hidratação e ainda um abuso do consumo do álcool, é uma mistura que não é nada segura nessas situações, principalmente. E agora, de fato, a água contaminada, ela é uma causa frequente, né, das viroses no Brasil. Quais são as viroses as principais? Acho que não só no verão, né? Mas que que vocês conseguem ver principalmente nos consultórios. Depende da época do ano, né? A gente tem Isso varia. Muito. Por exemplo, gripe, influenza, vírus essencial respiratório. A tendência é a gente ver um pouquinho mais para frente. É sazonal mesmo, né? No Sudeste, em especial, a gente começa a ver março, abril, maio, junho, tá certo? No verão, a gente vai ver mais outros tipos de micro-organismos. Dentro dos vírus, eu insisto naqueles que eu já falei. Norovírus, para mim, é um dos que a gente vê muito. A gente acaba não fazendo tanto diagnóstico, não é um teste tão simples, mas óbvio que dá para fazer diagnóstico. É de sangue que faz? Norovírus, você pode fazer na própria... Existe hoje o que a gente chama de painel gastrointestinal, ou seja, você pega as fezes e você corre esse painel e ele dá 20 e tantos prováveis agentes etiológicos. Então tem enterovírus, Coxsackie, tem uma série de agentes etiológicos. É um jeito, claro, de você dar nome e sobrenome para o quadro. Individualmente, se você tem 1, 2, 3 pessoas ou está tendo um surto,
não vai mudar muito. É muito mais importante o cuidado de você hidratar, etc., do que chegar ao diagnóstico. Mas do ponto de vista de saúde pública, é fundamental você saber o diagnóstico. Porque as autoridades sanitárias precisam saber o que está acontecendo para saber como eles vão agir. Então, essas viroses, tem as arboviroses, que é dengue, que a gente já comentou, tem a hepatite A, que eu quero insistir, porque tem vacina para hepatite A. As crianças todas, em teoria, devem estar vacinadas para hepatite A a partir de 1 ano de idade. Adulto, nem tanto, porque não faz parte do calendário, mas eu sou completamente a favor que estejam vacinados, que hepatite A no adulto, inclusive, é uma doença mais chata, mais prolongada. A hepatite A é uma coisa que vale a pena a gente frisar aqui, porque nós temos algumas pessoas, principalmente ali com 30, 40, 50 anos, que não viveram aquele momento de exposição na infância, porque por melhora sanitária do Brasil como um todo, e que também não foram vacinadas porque quando nasceram não tinha uma vacina tão disponível. Então são adultos vulneráveis. E, infelizmente, nós temos surtos que acontecem repetidamente. Aqui mesmo, sul-sudeste, costuma ter com uma certa frequência. Então, é muito importante que existe vacina, são 2 doses, não tem nenhum efeito adverso importante. E é muito importante que os pacientes se vacinem, porque a transmissão é uma transmissão fecal-oral, muito fácil. E é um vírus também com a transmissibilidade muito rápida. Então, é muito importante focar também na vacinação, na prevenção da hepatite A. E que no adulto, os sintomas são muito, muito chatos, persistentes por vezes. Quais, por exemplo, doutora? O paciente, ele pode ficar amarelinho, que é a icterícia, muita coceira, prurido. O paciente pode ter náusea, muita indisposição, dor abdominal. A urina fica uma cor escurecida. É quase que incapacitante, né? Ele perde a qualidade de vida. Exato. Mesmo. O adulto tem formas que fica tendo alguns que a gente chama flare durante até uns 3, 4. Tem pacientes que chegam a 6 meses, que ele melhora, piora, melhora, piora. E isso impacta muito na qualidade de vida e na capacidade até laboral de trabalhar. Raro, mas pode ser uma hepatite fulminante, levar à morte ou a transplante. Quer dizer, é um vírus que a gente está falando a princípio que é um vírus mais assim, mas tem casos que podem ser muito graves. Agora, bom, a pessoa já está doente, né? O que faz? A gente falou bastante da hidratação, né? E quando ela chega num posto de saúde, né? Vai buscar ajuda médica. A gente falava, né, do diagnóstico, mas quando ela chega já com sintomas muito fortes, a primeira coisa é tentar aliviar esses sintomas que são ruins, né? A pessoa está ali de férias, muito provavelmente, né, com a família, aproveitando ali o Réveillon, o Natal, enfim, que é passar aquela sensação, aquele mal-estar. Por isso até não faz o diagnóstico, tenta aliviar os sintomas logo de cara, né? Não, o mais importante é você se manter hidratado. Essa hidratação pode ser com água, pode ser com algum soro, inclusive às vezes soro caseiro, pode ser com algum isotônico, onde tenha, né, os sais minerais, etc. Porque você precisa da água, mas você precisa também de sódio, potássio, de outras coisas. Então, essa hidratação é fundamental. Se você não está conseguindo fazer a hidratação em casa, mesmo tomando algum sintomático, porque você tem que pensar também, Soraya, que o pronto-socorro provavelmente vai estar cheio de gente, que é o que acontece todo verão. E aí até os médicos falam, não vai no pronto-socorro. Quando ele liga, eu já falo, vamos tentar, a princípio, se não tiver os sinais de alarme, vamos tentar, princípio, cuidar em casa. Se não conseguir, óbvio, vamos para o pronto-socorro. Mas isso é bem importante. Então, em casa, você pode começar a tentar dar algumas medicações para diminuir os sintomas, principalmente náusea e vômito, que eu preciso hidratar esse paciente, é o mais importante. Então, se eu conseguir iniciar o tratamento em casa, parar de ter tanta náusea e vômito e conseguir hidratar, ótimo, não precisa nem ir ao pronto-socorro. Não conseguir, vai para o pronto atendimento, porque daí você precisa de acesso endovenoso para exatamente repor os eletrólitos, repor tudo isso que a pessoa está realmente precisando. E o que eu acho fundamental
se você tiver com sintomas, mesmo que não tiver com tanto sintoma, mas assim, não vá à praia. Não faça daquele caso mais uma disseminação ao redor. Ou seja, só saia de casa se você precisa ir na farmácia buscar um medicamento ou no pronto atendimento. Mas não é para aquela criança, aquela pessoa sair... eu acho que eu estou um pouco melhor. Você vai acabar, muitas vezes, piorando a situação e podendo contaminar outras pessoas. Então, realmente, essa atenção e a higiene dentro da casa, do apartamento, onde estiver, né? Porque, realmente, esses vírus, eles acabam sobrevivendo no ambiente. Então, essa limpeza é muito importante também. Qual dica, doutora, você daria? O que deve ser evitado? Também falar um pouco de alimentação, né? Além da água. Sim. Não hidratar tanto com água, com sucos, mas com procedência conhecida. E nesses casos, consumir uma água que você saiba de onde está vindo. Isso é muito importante. Alimentos mais leves, então evitar uma feijoada, alimentos muito gordurosos, porque isso dificulta a digestão, pode piorar os vômitos, o mal-estar abdominal e a diarreia. Evitar o consumo de álcool e procurar respeitar o corpo. Então, aquele repouso relativo, o corpo ele tá se recuperando. Então, isso é muito importante. E também evitar sobras de comida. Então, comida fresca, comida leve, frutas bem lavadas, porque também ajuda na hidratação. E como a colega falou, também evitar alimentos ali vendidos na praia. Isso realmente é um problema. Precisa conhecer bem, né? E aí as pessoas estão curtindo o final do ano, as férias, querem curtir aquela uma semana de folga que só tem, e esquece de todo o aprendizado que teve ao longo do ano, né? Tem que levar para a praia, eu acho até interessante levar, ainda mais se tem criança, leva uma banana, uma fruta, são coisas que dificilmente você vai ter algum problema e não deixa de ter alguma alimentação, né? Até que você, lógico, volte e se alimente melhor. E uma outra coisa é evitar anti-inflamatórios de maneira geral, porque como nós muitas vezes não conseguimos fazer o diagnóstico do agente que está provocando aqueles sintomas, o anti-inflamatório ele pode ser o vilão em algumas situações. Então, realmente evitar usar mais o remédio para náusea, vômito, o soro de reidratação, isotônicos e outros analgésicos mais simples, caso tenha desconforto pelo corpo, como dipirona, paracetamol em pequena quantidade. Porque no caso da dengue, por exemplo, o anti-inflamatório é um ruim, problema, né? Exato. A dengue é bem diferente, porque a dengue, o vírus, ele causa... imagina que o vaso sanguíneo, né? A gente está cheio de vaso sanguíneo. O sangue corre dentro de um cano, que é o vaso sanguíneo. O vírus da dengue faz com que a permeabilidade desse cano abra meio como se fosse uma esponja, uma peneira. Então, o sangue, em vez de ficar dentro da corrente sanguínea, ele pode ir para fora. A hora que você dá um anti-inflamatório, você botou lenha nessa fogueira. Então, não é para usar anti-inflamatório sem orientação médica. Eu diria que não é para usar anti-inflamatório, né? Mas em algumas eventuais situações, até que a gente saiba qual é o diagnóstico, o que está acontecendo, etc. Porque você pode estar pondo lenha na fogueira. Analgésicos são diferentes. Não necessariamente precisa ser um anti-inflamatório. Você pode, não é para sofrer, você pode tomar um analgésico. Mas os anti-inflamatórios realmente a gente pede para evitar. Quero agradecer mais uma vez a participação da doutora Patrícia, também da doutora Rosana, e a você que nos acompanhou, obrigada também. Se você tiver alguma sugestão de tema ou alguma dúvida, mande um e-mail para nós, é o saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android ou iOS. E a gente se encontra na semana que vem. Tchau. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.